Olá, começa agora o TV Câmara Notícia. Fique por dentro dos principais fatos que marcaram o Legislativo pelotense. No auditório da Faculdade de Direito da UFPEL, aconteceu uma audiência pública para debater o Plano Municipal da Juventude. O objetivo foi destacar a importância da aplicação do Plano Municipal de Juventude e reforçar a necessidade de colocar em discussão os anseios dos jovens. A gente está dando esses passos importantes e a gente tem a certeza que esse aqui é o primeiro passo e outros tantos devem vir para que a gente consiga concretizar as políticas públicas de juventude aqui no nosso município de Pelotas. O encontro contou com a participação de diferentes segmentos e também de professores que trabalham o tema. Márcio Carvalho foi um dos palestrantes e, dentre os assuntos, falou sobre a falta de segurança. Nós temos mais de 27 mil assassinatos por ano de jovens no Brasil. Aqui em Pelotas não é diferente, criminalidade e outras questões. Então nós precisamos criar oportunidades e políticas públicas para que esse jovem primeiro viva e depois viva bem. O professor também lembrou que os jovens devem participar mais das rotinas políticas. O que a gente está vivendo hoje e o que a gente está modificando na sociedade, às vezes é pela falta de participação. Quanto mais participação, mais uma política justa nós teremos. Então é importante não só o jovem, mas que todos participem. A Fundação Ulisses Guimarães também esteve no evento. A instituição trabalha com cursos de formação sobre política e juventude. O presidente, João Machado, reforçou a importância de abrir espaço para os diálogos. Não existe maneira de se mudar uma sociedade se não for através da política. E por isso que a Fundação Ulisses Guimarães participa de eventos como o de hoje, né, nessa audiência pública rica, plural, muitas ideias, né, sair daqui muito feliz por isso, né, que vai bem ao encontro do que a Fundação Ulisses Guimarães pensa, renovar através da discussão, né, e construção de uma vida melhor para o cidadão. Um dos encaminhamentos principais da audiência foi a descentralização dos debates. Termos cotidianamente esses debates não só no quadrado central da cidade, mas uma coisa que nós sempre defendíamos, que era fazer esse debate com a juventude rural, com a sucessão rural, com a juventude dos bairros, com a juventude dos segmentos, porque não existiam esses espaços e a gente pretende que isso entre e seja inserido na cultura da política aqui de Pelotas. Durante a programação da Feira do Livro de Pelotas, aconteceu o lançamento de uma obra do ex-chefe de gabinete da Casa Legislativa, Paulo Coitinho. O livro, que leva como título Momentos de uma Vida Pública, tem como objetivo mostrar o funcionamento das rotinas de trabalho dentro de órgãos públicos, tendo como exemplo as atividades realizadas pelo autor. Estou fisicamente em Bagé, com os olhos aqui em Pelotas, não é? Então, muitos amigos eu deixei aqui, mantenho os amigos aqui, né? E o que motivou foi isso, então, fazer essa prestação de contas à comunidade. Comecei lá em 2002 como estagiário da presidência da Câmara, depois fui gerente de atendimento da Editora Gráfica, depois fui assessor do vereador Ademar Ornel, depois trabalhei na Editora Gráfica ali como gerente de atendimento, depois fui coordenador de bancada Democratas, superintendente do Desporto e Lazer e hoje exerço o cargo, então, de assessor parlamentar do deputado Afonso. O presidente da Casa Legislativa, vereador Ademar Ornel, prestigiou o lançamento e se mostrou satisfeito pela publicação relatar muitos momentos compartilhados entre os dois. Um evento importante de um parceiro, de um companheiro, de alguém que partilhou caminhos com a gente, construímos um projeto político, um projeto de ação na comunidade, e o Paulo retrata nesse projeto, no seu livro, histórias, momentos e acontecimentos vividos ao longo dessa trajetória. Ornel aproveitou para conferir também o lançamento do livro de autoria do professor e ex-secretário municipal de Educação, João Manuel Peil, que apresenta comentários sobre os evangelhos apócrifos de Tomé e Filipe. Aconteceu uma audiência pública que tratou sobre os moradores da zona rural de Pelotas no projeto Escola Família Agrícola. A apresentação do projeto foi feita pelo vereador Beto Z3, em uma proposta conjunta com o vereador e presidente da Casa Ademar Ornel e dos vereadores Ricardo Santos e Marcos Ferreira.
Tem com um novo mecanismo de educação, a parte didática, para levar uma educação ao campo mais prática, né? Além de agregar a teoria, mas a prática ela é muito importante para manter o filho de agricultor, de pescador, de quilombola lá no campo. Responsabilidade que temos para alocar recursos também para o orçamento do próximo ano, que o governo municipal atenda também as nossas emendas para que o governo possa, né, colocar recurso para ser colocado nessa escola de família agrícola aqui. A escola vai ficar localizada em Canguçu, mas vai ter um caráter regional e atender, inclusive, a zona rural de Pelotas. A representante da Secretaria de Educação e Esporte de Canguçu, Patrícia Bierhaus, falou como vai ser o funcionamento da escola. Funcionar numa modalidade a partir da pedagogia da alternância, né? Então, uma semana esses jovens estarão conosco na escola e na outra semana eles estarão na comunidade, na sua propriedade. Então, qual é assim o grande diferencial desse processo, né? É que a escola vai organizar o seu trabalho junto desse jovem no período escola a partir de demandas que virão também do tempo comunidade. Lilian Aldrich, diretora da escola Wilson Miller, localizado na Colônia Triunfo, 4º distrito de Pelotas, falou da importância do projeto para os moradores da zona rural. Eu, como sou moradora e fui aluna do campo, sei da importância e da necessidade, né? E foi o apelo que eu fiz ainda agora no final. E como eu não tive essa realização de ter uma escola profissional, né, que voltasse para as questões específicas do campo enquanto eu era estudante, agora enquanto profissional, né, eu me junto nessa luta, é uma bandeira que eu levo. O governador do estado esteve na cidade para a assinatura do contrato da permissão de uso entre o Porto de Pelotas e a Celulose Rio-Grandense. O contrato tem a validade de 18 meses, podendo ser prorrogado por mais 18. Ele vai ampliar a movimentação do Porto de Pelotas, passando de 450 toneladas ano para 1.600.000. Pelotas vai ser responsável pelo envio da matéria-prima para a fabricação da celulose em Canoas. Para o chefe do Executivo Estadual, a parceria vai ajudar a fortalecer a economia do Rio Grande do Sul. Esse fato de começar uma operação no Porto de Pelotas por parte da Celulose Rio-Grandense, com investimento aí em torno de 5 milhões de reais, significa também a valorização da economia local, a valorização da economia regional e também a comemoração dos 100 anos do Porto de Rio Grande. Significa a gente lembrar historicamente de que nós ocupamos um papel estratégico na economia nacional e do mundo. Não é que a gente estivesse falando em crise, parcelamento, dificuldades, que nós estivéssemos descuidando das outras questões. Todo mundo, cada um no seu lugar, na sua pasta, vai fazendo, mas também usamos a transparência. De acordo com o chefe da divisão do Porto de Pelotas, Cláudio Oliveira, o resultado só aconteceu perante a união de diversos segmentos. Estamos muito satisfeitos com o trabalho feito em conjunto entre o governo do estado, o município e a Celulose Rio-Grandense, que nós conseguimos viabilizar esse projeto graças a todos esses atores. Não é trabalho somente aqui do Porto. A Secretaria foi fundamental. Houve uma discussão na Câmara de Vereadores em dezembro do ano passado. O presidente da Casa Legislativa, vereador Ademar Ornel, participou da cerimônia de assinatura do contrato. Para ele, esse fato é uma grande conquista para a cidade, já que vai movimentar o município, além de ampliar o desenvolvimento. É positiva porque à medida que nós temos empresas chegando, investimentos que chegam também, há uma geração de emprego, chega quase 800 empregos. Isso para Pelotas, que é carente nesse setor, é importante, além de desenvolver todo o progresso da cidade. Então eu penso que é positivo e a Câmara está aqui solidária, parceira, colaborando naquilo que for da sua competência. O momento era de comemoração. Porém, os prefeitos da Associação dos Municípios da Zona Sul aproveitaram a oportunidade para cobrar do governador o pagamento de repasses que estão atrasados para programas na área da saúde e também para os hospitais. Está causando uma crise, né, no gerenciamento desses hospitais e, consequentemente, abrindo a possibilidade de redução, suspensão e cancelamento de serviços nos hospitais. Então nós estamos expondo essa nossa preocupação ao governador, na expectativa de que o Estado tenha a solução que signifique a sustentação financeira destes programas e
daqueles serviços que são prestados por esses hospitais. O nosso fôlego não aguenta que se prolongue ainda mais essa situação, então a gente tem a expectativa de que o Estado possa recolocar um mínimo de ordem nas finanças dentro dos próximos meses para sustentar aquilo que é a prioridade. A saúde deve ser uma prioridade. As respostas dadas pelo governador do estado não foram nada positivas. Gostaria que todos nos ajudassem também para que também o Ministério da Saúde pudesse investir um pouco mais, e a notícia que eu tive lá do próprio ministro foi de que nesse ano haverá uma redução de todos os investimentos de saúde ser relacionados com o ano de 2014 em relação a 2015. Os vereadores receberam a visita do secretário estadual do Transporte e Trânsito, Pedro Westphalen. O secretário Pedro Westphalen destacou a importância de começar a visita pela Câmara de Vereadores, uma vez que este é o local onde são debatidos os principais problemas da população, e definiu a data como um marco histórico no desenvolvimento da cidade. Contrato com a CMPC que vai mudar a história do porto e também do modal de transporte do estado do Rio Grande do Sul. A Endovia passará a ser potencializada, praticamente multiplicando a capacidade de transportes. Hoje se transporta em torno de 400 mil toneladas ano. A partir de hoje, com o acordo da SMPC, vai se passar para 1.200.000 toneladas de toras que vão a Porto Alegre e virão de lá mais 1.400.000 toneladas de celulose para o Porto do Rio Grande. E isso aumenta em 50% do que já acontece hoje na nossa hidrovia estadual. Eu vejo um marco histórico, um marco que precisava ter a passagem do Estado em nome do governador Jair Sartori pela Câmara de Vereadores. Para os superintendentes Luiz Capuani e Cláudio Oliveira, os investimentos no Porto de Pelotas vão aumentar a movimentação de cargas e gerar novos empregos. Eu te digo que é a realização do sonho, porque eu vi da própria cidade de Pelotas há muitos anos que o Porto não tem cumprido com o potencial que ele tem. E aí eu acho que todos estão ganhando hoje com um investimento dessa envergadura. Ou seja, nós temos uma movimentação hoje em torno de 400 mil toneladas, vai passar para 700 mil toneladas. Teremos um grande anúncio para a nossa cidade, o que fará com que o Porto triplique a sua movimentação atual. Então isso é importante para a nossa região, para Pelotas. Nós vamos gerar empregos aqui na cidade. Nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo no nosso país de crise econômica, desemprego, nós vamos estar trazendo empregos para a nossa cidade. Então a principal notícia é essa. Um dos articuladores da visita foi o vereador Rafael Amaral, que destacou a importância dos esclarecimentos do secretário no encontro. Vir a Pelotas, visitar o parlamento, dar as explicações a todos os vereadores da importância do investimento de 5 milhões no Porto, é geração de emprego para toda Pelotas e região. São mais de 59 mil caminhões por mês que deixarão de circular nas nossas rodovias e BRs, né, através do transporte, através do nosso Porto de Pelotas, que estava até então andando muito lentamente. Para o presidente da casa, vereador Ademar Ornel, a visita do secretário dos Transportes foi o momento para sanar as dúvidas do Legislativo e da população pelotense sobre o contrato assinado com a Celulose Riograndense. É extremamente positiva em termos do espaço político. A Câmara de Vereadores é a instituição, é o poder que representa as angústias, os desejos, as aspirações do povo, a vontade do povo. Então é importante que um secretário, um parlamentar junto, que quando vem uma cidade, vem à Câmara, conversa com a Câmara, dessa forma está ali discutindo e ouvindo aquilo que pensa por aquela cidade. Para nós, o Legislativo pelotense, é uma honra e ao mesmo tempo sentimos-nos valorizados pelo secretário, pelo deputado, pelo ex-presidente da Assembleia. Representantes do Simpes estiveram presentes na Casa Legislativa e participaram de uma reunião pública para pedir uma mediação junto ao Legislativo para o poder público. Os dois projetos que tramitam na Casa tratam da contratação de 150 médicos plantonistas em regime emergencial e a redução de jornada de trabalho com diminuição de salários. A principal reivindicação do Sindicato dos Municipários é a manutenção da flexibilização da carga horária atual. Faz com que os servidores de todas as secretarias do município cumpram a sua carga horária de contrato. Isso modifica a carga horária desses servidores que há 20, 30 anos, por ordem, né, do município, por ordem dos governos que se sucederam, tem uma carga horária adequada às necessidades da própria prefeitura. Com essa regularização do horário, a prefeitura acredita que vai solucionar os problemas da saúde,
mas a opinião da diretora do SIMP é diferente. Não vai resolver o problema da saúde, fazendo com que o servidor cumpra horário. Não é esse o problema. Nós temos outras questões, mais condições de trabalho, condições de atendimento, falta de material, enfim, muitas outras coisas que perpassam por essa realidade. No plenário da Casa, aconteceu uma audiência pública para tratar sobre a diversidade sexual. Na oportunidade, os organizadores do evento e representantes de segmentos LGBT relataram exemplos de desrespeito, preconceito e violência que acontecem diariamente com o movimento. Onde é que eu vejo que esse assunto é preciso? Quando eu vejo a morte de travestis transexuais, quando eu vejo travestis transexuais fora do mercado de trabalho, quando eu vejo nas escolas, quando eu vejo as brincadeirinhas entre os meninos, quando eu vejo nas agressões, quaisquer tipo de agressões físicas ou verbais. É aí que eu vejo a necessidade. Anderson Nunes relatou que muitas baladas da cidade rejeitam o público de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis. Muita gente tem medo de falar sobre isso, de se expor, né? Mas acontece isso em algumas festas da cidade, não se sentem confortáveis com a presença de LGBTs, se sentem confortáveis com a presença de transexuais, de lésbicas, de gays, e acabam barrando em alguns outros momentos, dando um valor muito maior do que realmente custa para os demais frequentadores da casa, e isso é um problema. Para ele, os debates são necessários para mostrar que todas as pessoas devem ter direitos iguais. Nós vivemos uma sociedade ainda machista, uma sociedade homofóbica, mas também eu costumo valorizar as conquistas que nós tivemos até então. O vereador Marcos Cunha, que foi um dos proponentes da audiência, reforçou que é preciso ampliar as discussões sobre o tema, a fim de diminuir o preconceito que ainda existe. Que aprendi com essa terceira jornada da diversidade sexual a compreender a diversidade mesmo, as diferenças, né? Como cada ser humano é diferente um do outro, e isso não nos faz menos seres humanos, né? Todos somos iguais seres humanos, devemos ser valorizados só por isso, por mais nada que adjetive, né? Ricardo Santos é o parlamentar que tem um mandato voltado para as causas LGBT. Ele citou exemplos de ações que foram e estão sendo produzidas em prol do movimento. Uma emenda à lei orgânica municipal que cria o Conselho Municipal LGBT. Além do Conselho, nós temos inúmeros projetos, né, já em andamento e projetos que já viraram lei, que é a Minha Casa Minha Vida, que reconhece, né, a entidade familiar, a entidade homoafetiva, né, para participar do programa habitacional. E uma infinidade, né, de trabalho que a gente faz para o público LGBT. O TV Câmara Notícia fica por aqui. A qualquer momento voltamos com mais informações. Até logo!